vamos fazer uma análise da questão da Venezuela, né, que teve essa semana aí, além da partida do Urrutia, né? Eu sempre digo Urrutia, até o Vitor me disse, não é o Urrutia, é o Urrutia, o González, isso aí. Né? Partindo para a Espanha, né? Fugindo para a Espanha. Fugindo não, porque ele foi houve ali um pacto, né, com o governo, até o processo que tinha contra ele foi arquivado, né? Então, já está na Espanha, né? E deve tomar posse lá em Madrid mesmo, no 1º de janeiro, enquanto Maduro toma posse oficialmente em Caracas, né, como legítimo presidente. O Urrutia provavelmente vai ter alguma solenidade lá em Madrid para ele tomar posse, o Guaidó 2.0, né? Mas o grande fato da semana na Venezuela foi essa apreensão aí de 400 armas, né, de alto calibre, fuzis, e com a presença ali de um oficial, né, das Forças Armadas estadunidenses, tinham espanhóis também da inteligência da Espanha, né, não eram assim espanhóis que estavam perdidos lá para Caracas, não, são pessoas com relação com o governo espanhol, né? E tinha um tcheco lá também, que é um cara assim, um engenheiro, se não me falha a memória, especialista que tem vínculos com outros serviços para a OTAN também, né? E tudo indica que havia ali um grande plano de atentados terroristas, de até para atingir o Maduro, né? E assim, não é paranoia, tá, gente? Já aconteceram. Não é paranoia, não. Já aconteceram outros atentados na Venezuela, né? Já os mercenários já estiveram na Venezuela para tentar dar golpe. O povo venezuelano que debelou aquela tentativa de golpe, né? Uns pescadores, não sei se vocês se lembram disso, há uns 6 anos, 7 anos atrás, né? O próprio Maduro sofreu um atentado com drones, né? Então, assim, é bom a gente ficar de olhos bem abertos, né, com o que vem acontecendo. Os Estados Unidos já sentiram que não vai funcionar um golpe na Venezuela, não vai funcionar. Os golpes tradicionais, o lawfare lá não é possível, porque o judiciário não está a serviço do imperialismo. Então, a situação lá é um campo de batalha bem acirrado, a Venezuela. Hoje é a grande trincheira aí, anti-imperialista aqui da América Latina, com certeza, e uma das maiores do mundo, né, Bruno? Luiz, vamos lá. Essa semana foi bem agitada, sabe? Hoje é terça, né? Então, em 6 dias eu fiz, cara, foi muita loucura, assim. Loucura não, faz parte, né? Eu entrei 3 vezes na mídia iraniana e uma na mídia russa. Foi hoje até, sobre o atentado no Líbano. Na mídia iraniana eu pude falar sobre a questão da inteligência espanhola na Venezuela. Então, cara, não é nenhuma novidade, Luiz. Desde 2004, e pelo menos uma vez por mês, aparece gente esquisita na Venezuela que tem origem duvidosa e, dependendo da época do ano, se é próximo de eleição, aí é uma vez por semana. Tem muito colombiano ainda, tinha muito colombiano recrutado, veterano de autodefesa, veterano da... Perdão, vai ficar mal explicado isso. Veterano do paramilitarismo, das AUC, que era recrutado para fazer atentado na Venezuela. A presença da inteligência espanhola, aí a gente tem que ficar com várias pulgas atrás da orelha. Porque pode ser, pela tradição dos golpes, quando você derruba um governo, tu tem o saque, né? Eu tenho o botim, esse aqui é o botim daquele país. Então pode ser que a Repsol esteja de olho na PDVSA, para falar em português, assim, tá? Que a empresa petrolífera espanhola esteja de olho numa parcela da PDVSA. Papelão do PSOE, né? Da social-democracia espanhola, mas isso já é comum. Na hora do aperto, a social-democracia europeia fecha com as suas empresas. Esse é o dado de realidade. Já aconteceu em vários países europeus. Por mais que elas sejam menos piores do que a direita e a extrema-direita,
no plano externo é outra coisa. E também o seguinte, né? Tem fronteiras muito complicadas lá, tá? A fronteira com Táchira, a região de Táchira é um salseiro, e a região de Labarquira também, que é uma espécie de um deserto de duna, que é muito difícil patrulhar. E na Grande Caracas, tem no mínimo 2,5 milhões de venezuelanos, a grande maioria deles até chavista, por incrível que pareça, porque no governo Chávez foi reconhecido os direitos desse pessoal. Mas sempre tem como recrutar. Por isso que é importante as relações de Colômbia e Venezuela estarem tranquilas, sabe? E não estão tão tranquilas assim. Mas é sempre possível recrutar para receber como parente, aí você, no caso da inteligência americana, coloca uma célula lá dentro. Tentaram de tudo já. O pior momento foi 2019. Aí sim, aí a CIA conseguiu virar pelo menos 60 oficiais de alta patente, tanto de inteligência como de contra-inteligência. Mas deu para debelar o golpe. Né? Muito ruim o que está acontecendo, vou ser sincero contigo. Muito, muito bom que a Venezuela se defenda, e muito ruim o que está acontecendo. Definitivamente, eu acho que tem uma desassociação entre a social-democracia europeia, mesmo latino-americana, com o governo da Venezuela. Eu vou repetir aqui para não parecer que eu tenho duas caras, tá? Eu não tenho quase nenhuma simpatia em relação à gestão do Nicolás Maduro. Eu acho que dele para Chávez é um universo de distância, e acredito que a Venezuela não passaria por isso se durante o governo Chávez ela avançasse em instrumentos de poder popular e democracia direta semi-direta. Mas a Venezuela está numa encruzilhada. Ou ela faz uma escolha para uma economia planificada, ou ela vai viver essa gangorra o tempo inteiro. Qual é o problema? Parece que só tem 2 ministérios que não estão militarizados: educação e educação e desporte, uma coisa assim. 2 ministérios não estão militarizados, os demais já eram. Estão na mão de militares, e tem muito militar no governo. Por um lado, não deixa o governo cair, por outro, a gente sabe o que acontece. Né? A dimensão da crítica, do debate interno vai para o segundo plano. Para não pipocar também, Luiz, a saída do Edmundo Gonzalez foi negociada, como tem que ser, né? Tipo assim, se livraram do cara, ele foi para a Espanha, e aí parece que o governo do PSOE na Espanha, da social-democracia espanhola, alega que, ao reconhecê-lo, tira o poder de reivindicação da extrema-direita que perdeu as eleições lá. Mas também é meio relativo isso, né? Tu vai reconhecer o candidato derrotado como eleito para não deixar a extrema-direita crescer. Tipo assim, eu recebo a extrema-direita para não deixar a extrema-direita crescer. Não faz muito sentido. Enfim, se vale a má notícia, tá? Durante muitos anos, o próprio Chávez brigou com o José Luis Zapatero, presidente da Espanha. Muitos anos. Que era da social-democracia. Com o Aznar e o Rey, então, nem se fala, né? Mas com o Zapatero fica feia a coisa também. Era isso. É isso aí. O Rui Abreu, grande camarada Rui Abreu, português, radicado no Brasil aqui, está sempre presente conosco também, já fez até alguns programas comigo aqui no canal, dizendo aqui, excelente conversa, só um pormenor, não existe social-democracia na Europa há umas décadas, atualmente nem nos países nórdicos, forte abraço. O PSOE se tem como social-democracia, né? Os próprios... O Partido Socialista lá da terra do Rui mesmo se dizem sociais-democratas, né? Mas claro que na prática, né? O Rui está querendo falar na prática aqui, eu acho que aí a gente tem que concordar com ele, né? Na prática, esses partidos sociais-democratas aí europeus, né? PSOE, o Labour Party lá, né, na Inglaterra, sim, são tudo neoliberal até o último fio, né, apoiam as políticas militaristas dos Estados Unidos, né, estão todos mergulhados na guerra da Ucrânia, né, a própria Espanha tá junto, né, com as iniciativas. Enfim. Luiz, se a gente for ser honesto intelectualmente, como é que a gente vai caracterizar o governo Lula 13, então, por exemplo? Então, eu tô sendo sincero aqui, tá? Então, tipo, é um governo de coalizão que é de centro-direita, na média.
tem esse debate aí, muita gente boa dizendo que é um governo neoliberal, né? Eu a princípio não concordo, Eu acho que é um mas exagero também falar isso. pois é. É um Mas exagero. tem algumas características aí, né? Enfim, né? É que eu acho que na América Latina, cara, acho que, na real, em todo capitalismo, a melhor gestão econômica é feita pela centro-esquerda, sabe? Isso é algo que a gente tem que entender. Ao abrir mão de uma transformação radical da sociedade, a centro-esquerda vira melhorista. E volta e meia acerta, né? Garante a poder de compra do salário, melhora as condições materiais de vida e cria um acórdão interno buscando o desenvolvimento do país. Agora, qual que é o problema? O problema é que tem que combinar com o outro lado, né? Igual falou Garrincha para o Feola, né? Se alguém achar aí a burguesia nacional e militares nacionalistas, me avisa. Tô sendo sincero com vocês, cara, que não tem isso não. Teve uma que deu um discurso esses dias num evento com o Lula aí, que até o Corte 247 fez um recortezinho, o 247 fez um recorte, agora eu não me lembro o nome dela, é uma loira, assim, uma empresária. Fez um discurso bom, uma empresária fazendo um bom discurso, né? Tem Mas exceções, é raridade, exceções, é raridade. né? É raridade. Confirmam a regra, né, Bruno? Infelizmente, é verdade isso aí. Yeah. Eu digo infelizmente porque não que seja o meu projeto político, mas é menos tenso um país do tamanho do nosso, com um projeto nacional econômico, do que a gente chegar à constatação, né, sem tirar nem pôr, e eu não estou fazendo discurso do século XIX, que não tem uma elite brasileira que tu possa contar para desenvolver o país e distribuir riqueza. Não tem. A elite que tem, ela é o poder civil. Aí eu concordo com ele. A União Europeia ela é governada pelo comitê, pela Comissão Executiva Europeia, que em última análise é o grande poder do sistema financeiro alemão. A gente sabe disso. Aí sim, com o padrão da União Europeia, tudo bem. Beleza, estamos de acordo então. A gente está de acordo mesmo. Quem governa a Europa é a. Ó, o Lobão aí, estava com a gente no ar agora. Camarada André Lobão está nas ondas aqui, ó. Tá Continua com a gente aí, estava no ar com ele agora, né? Se aplica a política de contenção de gastos é neoliberal. Tem Em mais parte algumas coisas, mas eu tenho. Mas em parte a política fiscal neoliberal, sim. O arcabouço fiscal ele pode ser uma meia boca em relação ao teto de gastos, mas é o mesmo princípio. Isso a gente não pode negar, né? Seria negar os fatos, né? Exatamente. Mas, Bruno, eu vou fazer assim, ó, vou te liberar, que tu tá em condições de saúde precárias hoje, né, Bruno? Não, vou pipocar, não. Tô na base de antibiótico, tá, pessoal? Tá com a gengivite, tá a 1000 aqui, então, se puder liberar, eu agradeço. Eu preparei uns vídeos aqui, Bruno, que eu vou seguir aqui, vou ficar mais uns minutinhos aqui que eu quero. Pô, legal, te agradeço. Bacana, vai ficar bom. Quero repercutir o bloqueio de Cuba aí, que tem novidades. Sim. E ainda na questão da Venezuela, eu preparei um vídeo aqui que eu achei agora, do Brasil de Fato, que eu queria trazer a questão do Congresso antifascista, que o Maduro fez também na Venezuela aí, né? Que eu espero que vá adiante, mas eu acho que foi mais oportunista, assim, oportuno esse congresso que ele fez, mais para jogar o holofote ali, né? Mas eu torço para que desse certo, né? Porque no fim desse congresso eles aprovam ali a criação de uma internacional antifascista. Eu acho que a gente está precisando de algo nesse sentido, já que não é uma internacional socialista, a quarta internacional, né? Que seja uma internacional antifascista. Eu acho que a gente precisa se organizar mundialmente, porque o lado de lá está organizado, né? A gente vê que eles estão organizados em cada episódio que a gente está vendo acontecer aí, até aqui nessas queimadas eles estão organizados, né? Então a gente precisava ter uma organização do campo antifascista mundial, que tem encontros, né, seguidos aí acontecendo, a gente tem que estreitar essas relações aí, e acho que seria importante. E o Maduro fez esse congresso lá em Caracas, né, apontando nesse sentido aí. Eu até na semana passada, acho que eu falei nesse congresso, eu disse equivocadamente que foram poucos países, que foram 20 e poucos, mas na realidade tinham organizações de mais de 90 países lá em Caracas. É bastante.
Então foi mais significativo do que eu achava até, né? Grande abraço para o companheiro Vinícius. Vamos deixando comentários aí, tá, galera? E curtindo, tá? Deixem aquela curtida importante. Vamos aqui com a Venezuela, né? Um congresso na Venezuela propõe a organização da esquerda latino-americana para enfrentar o fascismo. Matéria do Brasil de fato. Vamos curtir junto aqui. Ó. O evento foi organizado pelo governo da Venezuela e contou com diferentes movimentos do mundo. A ideia do Congresso Mundial contra o Fascismo, Neofascismo e expressões similares foi a de fortalecer uma frente de combate à extrema-direita. Com duração de 2 dias, reuniu lideranças de países latino-americanos, asiáticos, africanos e europeus. No encerramento, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que o Congresso daria origem a uma articulação global contra a extrema-direita no mundo. Desde este momento en adelante, avanzar en lo que debe ser una gran internacional contra el fascismo, el colonialismo, el imperialismo, que articule las fuerzas para el mundo nuevo, por la democracia, por la paz, por la humanidad. A Venezuela se tornou, nos últimos anos, um palco da disputa de interesses estrangeiros. Os Estados Unidos começaram uma guerra econômica contra o país, mas que foi combatida pelo governo venezuelano. Maduro começou a denunciar não só os ataques estadunidenses contra os setores econômicos estratégicos, como também a articulação política para desestabilizar o país. Depois do pleito de 28 de julho, que resultou na reeleição de Maduro, a Venezuela passou por protestos violentos organizados pela oposição. Esse cenário movimentou o governo, que buscou organizar o evento justamente para debater o avanço desses grupos. Hay situaciones, vivencias de Venezuela que nos preocupa que se convierta en un eco en toda América Latina y el mundo, que es la instauración de un modelo neofascista, de una nueva práctica, de cómo ellos se plantean eliminar a quienes piensan diferente. Es un proyecto, nuestro proyecto es un proyecto humanista, es un proyecto que se preocupa y ocupa de construir políticas para que la humanidad se mantenga en vida, se mantenga en pie. Y si vemos el avance que no solamente en nuestro país pretenden hacer ellos, sino que a nivel mundial, y cómo se orquesta además los dueños del capital en torno a la construcción de estrategias para desmontar gobiernos, para imponer gobiernos, experiencias como Argentina, como Brasil, experiencias que además tienen a lo largo y ancho de Europa, que han llegado a extremos de crear e inocular guerras. Os debatedores afirmam que o fascismo é uma expressão mais bruta do capitalismo, que aparece em momentos de crise. El fascismo es el perro de caza del capitalismo, ¿no? Al capitalismo le gustan las elecciones siempre y cuando las puedan ganar. Fascismo é o cão de caça do capitalismo. Essa frase, o perro de caça, muito boa, né? Muito boa. ¿No? Y cuando se ve en peligro los intereses del capitalismo en el mundo, lo que sacas es inmediatamente el fascismo, ¿no? Que es algo más descarado. El neofascismo siempre vuelve a aparecer porque las crisis del capitalismo son cíclicas. Cuando ellos ven que sus intereses comienzan a tambalear, es donde ya se quitan la careta e imponen sus derechos o tratan de imponer sus derechos a la sociedad. Y recuerda que eso es también incluido dentro del fascismo el tema del racismo, ¿no? En algunos casos casi hecho caricatura en personajes como Milei, en otros más militarizados como Bolsonaro, y en otros hipócritamente diciendo que están cuidando el Estado de Derecho como Dina Boluarte, pero que al final los tres terminan haciendo lo mismo, que es ir en contra de las clases más desfavorecidas, de la clase trabajadora, del mundo campesino, sea con ataques físicos o a sus intereses económicos. A agenda neoliberal, né? Ao fim e ao cabo, independente da forma, Milei, Bolsonaro, Dina Boluarte, eles têm diferenças, né, entre eles, mas a agenda econômica neoliberal é a mesma, né? O Congresso para uma agenda internacional é agora um dos principais objetivos dos participantes. Chávez logró unir a una gran parte de los países latinoamericanos y gran parte de muchos movimientos sociales en el mundo seguían las ideas del comandante. Más allá del debate de liderazgo, hemos crecido con un liderazgo colectivo, con un liderazgo diverso. Y por supuesto que este movimiento que nos planteamos hoy, esta propuesta de agenda, de debate mundial que debe llegar a las academias, debe llegar a los movimientos sociales, debe llegar a todos los pueblos, debe llegar a todos los espacios políticos, a todas las instancias donde se habla de presuntos derechos internacionales, tiene que llegar a este debate. Y Venezuela va a impulsarlo, Venezuela lo está impulsando
y estoy segura que va más allá del interés de Venezuela. Mas para colocar essa articulação em prática, os debatedores defenderam a importância de uma formação para a juventude y que tenga o pensamento latinoamericano como foco. Yo creo que el tema de las escuelas de formación son fundamentales, ¿no? Las escuelas de formación te dan un mínimo de entendimiento común de qué cosa debemos pelear, ¿no? Decía el gran Lenin que no puede ser socialista, decía él en esa época, aquel que no es socialista en todos lados, ¿no? O sea, tú no puedes decir, yo solamente quiero el beneficio de mi pueblo y mi clase trabajadora, y si eso significa que tengo que invadir al otro, pues lo hago, ¿no? Entonces, esa no puede ser la opción de un socialista. Entonces, el internacionalismo es inherente a todos los que estamos en el campo popular. América Latina es una sola, desde México hasta la Argentina, y tenemos el mismo enemigo que es el imperialismo y sus socios oligarcas y terratenientes en América. Aquí cualquiera de ustedes pudo haber llegado a Venezuela y decir... Tá aí, importante, né? Esse vídeo, é importante esse congresso mundial antifascista aí que o Maduro organizou em Caracas. Aqui o 5º artigo, ó, Grande Maduro, estamos contigo, companheiro. Maduro hoje é a maior liderança latino-americana, precisamos somar forças com ele e o povo venezuelano. Vinícius aqui também, solidário com Maduro. Parei aqui o Pitillo, professor Pitillo, que está fazendo um papel de dublê de Legene Mirran lá na Rede TVT, né? No programa o Geopolítica em Foco, lá está substituindo o professor Legene, em grande estilo. O professor Legene que se cuide, hein? Acho que a TVT vai ter que criar um outro programa para o Pitillo, hein? Porque o Pitillo está indo muito bem. E o professor Legene, por favor, né? Não tem que voltar, né? Não vamos querer dar o golpe no professor Legene, né? Tem que ter o programa do Legene e o programa do Pitillo, né? O Pitillo analisando essa apreensão de armas e essa conspiração terrorista aí, organizada a partir dos Estados Unidos, né? Vamos ver o que o Pitillo falou sobre isso. Professor, matéria, então, do portal Telesur para ajudar a gente a entender o que acontece na Venezuela. Tem aqui a seguinte manchete, ó, Diosdado Cabello, Venezuela está desmantelando uma conspiração terrorista organizada a partir dos Estados Unidos. Em entrevista à Telesur, o ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, Diosdado Cabello, forneceu detalhes sobre uma operação supostamente organizada por mercenários de várias nacionalidades e pela extrema-direita também na Venezuela. Ele descreveu essa operação como uma conspiração terrorista que está sendo desmantelada pelas autoridades venezuelanas. Professor, quais são essas ações que esses grupos estariam empreendendo para desestabilizar a situação na Venezuela, professor? Nama, por incrível que pareça, a imprensa brasileira estavam com seus canhões apontados para a Venezuela até anteontem. Tudo que era concernente à eleição e negativo ao presidente Maduro, seu partido e a sua vitória era manchete. Contudo, a Venezuela apreendeu mais de 400 fuzis, uma quantidade enorme de pistolas, munições e explosivos. A Venezuela prendeu um militar estadunidense, um marine estadunidense da ativa, um homem da ativa, prendeu 2 membros do Serviço Nacional de Informação da Espanha e prendeu um mercenário famoso que trabalha para a OTAN da República Tcheca, além de vários outros membros da extrema-direita venezuelana. Essa apreensão gigante de armas e munições não saiu em nenhuma entidade, nenhuma mídia corporativa no Brasil. Isso mostra o que está apontado contra a Venezuela. Porque você não manda 400 fuzis para um país se você não sabe que vão ter pelo menos 400 mãos para empunhá-los. A quantidade de armas e munições é absurda. E tinha um plano de assassinar o Maduro, de tomar aeroporto, de explodir redes elétricas, a quantidade de explosivo que estava sendo programada era muito grande. E a gente sabe que um militar da ativa ele não vai sair dos Estados Unidos para ir para a Venezuela com um carregamento desse, se não for uma operação oficial. Um militar da ativa, condecorado, que lutou no Iraque, que lutou no Afeganistão, não ia colocar sua carreira
a prova para uma aventura dessa. É óbvio que havia todo um ambiente na Venezuela receptivo a isso. Então, a notícia ela é bombástica, escabrosa, extremamente perigosa e mostra como é que a Venezuela hoje é a principal trincheira de luta contra o imperialismo. Isso mostra os grandes desafios da Revolução Bolivariana e do novo governo Nicolás Maduro. Isso mostra aonde o imperialismo quer chegar. Que essa conversa de eleições e atas, isso é uma grande cortina de fumaça. Porque o imperialismo está disposto a atacar, matar, destruir e tentar impor uma derrota militar à Revolução Bolivariana, mesmo contra a vontade da maioria da sua população. Isso é terrível, perigoso, temos que continuar observando e cobrar, inclusive, do Brasil. É importante que o governo brasileiro se pronuncie sobre isso. É importante que as mídias brasileiras sejam chamadas a noticiar isso, sim. E a gente tem que acompanhar, porque isso é extremamente perigoso e chama a atenção de todos nós pelo grau de letalidade que teria uma operação dessa com uma quantidade de armas e munições dessas. Gravíssimo, então, professor, e a gente torce muito, espera muito a estabilidade na Venezuela, isso é muito importante para a nossa região aqui também. A gente já discutiu muito sobre o posicionamento do Brasil, do presidente Lula, impedir também, solicitar essas atas, inclusive sugerir a convocação de uma nova eleição na Venezuela, e o impacto na Venezuela, o impacto também que tudo isso traz por lá. Aí, importante, né? Importante esta questão aí, esse comentário do Pitilo, dando a sua análise sobre essa questão que até a gente já tinha comentado, né?